Paz do Senhor. Eu estou aqui no estúdio da gravadora Paz no Vale. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus Cristo e agradecer ao Natal Blanco, do proprietário da gravadora Paz no Vale, para a gente gravar esse vídeo que vai ser bênção para a sua vida, para a sua alma, o seu coração. Vai te trazer um novo caminho, vai te trazer inspiração de uma nova vida, para uma nova vida com Jesus Cristo. Esse tema dessa gravação, eu dou o título de Minha Infância na Vida Real. Esse é o tema. Minha Infância na Vida Real. Eu sou a missionária Aldeni Barros. Sou conhecido como missionária do Piauí. Eu saí do lesbianismo em 2000. Eu tenho 17 anos no Evangelho de Jesus Cristo. Eu fui resgatada do lesbianismo há 17 anos. Do candomblé há 17 anos. Hoje eu sou missionária Aldeni Barros, missionária do Piauí. Vamos em frente? Minha infância na vida real. Amém? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Amém? Queridos, é possível a gente ser curada e livre de uma dor na alma, que é muito dura e muito difícil. O propósito de fazer isso aqui, que você está ouvindo eu fazer, é para que eu possa ser usada como instrumento do Senhor Jesus Cristo, para te ajudar, de repente, a ser livre do que eu vivia presa. De repente, a ser livre de tudo que me aprisionava e que me impedia de ser feliz. A coisa nessa, infelizmente, as situações, a doença, a dificuldade, a impossibilidade que só Deus pode fazer, e mais nada, e mais ninguém. Remédio, diversão, prazer, tudo isso eu tive, tudo isso eu sei. Ninguém precisa me falar, eu sei de perto. Mas o Deus que eu encontrei me ajudou a me livrar de tudo. Me ajudou a seguir em frente. Eu tinha na minha alma lembranças muito duras e muito pesadas da minha infância, até os 12 anos de idade. Eu fui uma criança muito espancada, fui uma criança muito sofrida, fui uma criança muito humilhada pela minha própria mãe. A minha mãe tinha muitos ciúmes do meu pai, e ela escondia ele só para ela. A gente nunca tinha... eu sentia falta de muitas coisas que eu via nas outras famílias. Eu sentia falta de muitas coisas que eu via nas outras casas, na casa dos vizinhos, na nossa parentela, entre os nossos amigos, entre os meus amigos, as minhas amiguinhas. Eu sentia falta, eu gostaria, eu queria muito, eu tinha um anseio muito, muito grande, muito forte no meu coração, de viver o que eu via as outras famílias, as minhas amigas, vivendo o que eu via nas outras casas. Eu queria viver na minha casa, queria viver na minha vida, e eu nunca vivi. E eu nunca vivia, e isso me trazia uma insatisfação, que me causava angústia, tristeza, muita dor na minha alma, no meu interior. Eu nunca vi a minha mãe e meu pai no Réveillon, nas festas de final de ano, que é costume de todo mundo fazer festas, se divertir. Eu não conhecia, eu não via meu pai, não via minha mãe, porque todo ano ela levava meu pai para o interior, para o sítio, do ano interior, para o sítio dela, e a gente ficava sozinha dentro de casa. No sítio eu não tenho uma lembrança de ter visto a minha mãe numa festa de Réveillon, no Natal, no Dia das Mães, ou no Dia das Crianças.
ou em alguma festa feita pelos vizinhos, pelos parentes. A gente sempre estava sozinha. Depois que meus irmãos casaram todos, que são mais velhos, eu sou a antepenúltima, eu sou a penúltima. Somos 6 irmãos, eu sou a quinta. Depois que todos foram se casando, ficou só eu e meu irmão, então a gente ficava só eu e meu irmão dentro de casa, nas festas, fim de ano. A gente não via a nossa mãe. Eu fiquei doente também algumas vezes, eu tenho alguma cirurgia que eu fiz na minha pé, por exemplo, uma que eu fiz no meu pé. Eu tinha nasceu uma doença que eu não sei explicar, eu tinha 14 anos, 13, 14 anos. E o médico cortou fez 2 cirurgias no meu pé para tirar tipo um cisto que estava nascendo colado no osso do meu pé, dentro do meu pé, debaixo do meu pé, onde eu não conseguia pisar. E eu fiquei internada no hospital. Eu nunca recebi uma visita da minha mãe. Eu fiz uma outra cirurgia com 17 anos, antes de vir embora do Piauí para o Rio de Janeiro. Eu nunca vi, eu fiquei 5 dias na última cirurgia que eu fiz, que eu tinha 17 anos, eu fiquei 5 dias no hospital. Eu nunca recebi uma visita da minha mãe. E quando eu cheguei em casa, eu fui tratada como se eu não existisse. Deus sabe que filho eu fui. Eu choro à toa. Eu estou me esforçando para não chorar. Eu lembrava de umas cenas muito fortes, de umas cenas muito duras. A minha mãe, quando me batia, quando eu era criança, ela não batia igual a toda mãe bate nos filhos. Ela me batia para me ficar 1 mês doente. Do ombro até as coxinhas lá embaixo, até as coxas, até a altura do joelho, tudo manchado, tudo cheio de hematomas, tudo preto. 1 mês sem falar, então eu ficava sem voz, ficava sem falar. Acordava no outro dia de manhã, sem conseguir caminhar direito, caminhava segurando as paredes, a junta, os músculos das minhas pernas ficavam duros. Eu caminhava com as perninhas duras. As minhas juntas ficavam tudo duro. Eu não conseguia andar, porque eu não conseguia dobrar os joelhos direito, porque as pernas ficavam, a musculação, as juntas das minhas pernas, das minhas costas, meu corpo ficava tudo duro. E eu fico toda preta, com as costas marcadas, cheias de hematomas. Eu não conseguia me virar direito. Quando eu tossia, doía aqui o meu barriga, porque de tanto fazer força para gritar, eu ficava todo dolorido por dentro de mim. E ela me dava chá de mastruz com leite, que é uma planta medicinal que não é muito usada no Nordeste. Me dava chá para assumir as hematomas. E chá de caco de telha. Era um chá, tipo assim, acho que de caco de telha. Que ela colocava, eu acho que eu tenho pouca lembrança, mas eu acho que ela colocava dentro de uma panela e colocava dentro da outra e colocava para ferver, para ficar somente o cheiro do caco de telha para tirar a rouquidão, para voltar a falar. Eu não dormia com dor de cabeça, de tanta bata da minha cabeça. E eu queria a qualquer preço. Quando depois que eu cresci, passei de 18 anos, tudo isso eu gostaria de entender. Eu queria a qualquer preço entender por que ela era assim. Eu queria a qualquer preço entender por que a minha mãe fazia aquilo comigo. Por que tudo isso? Eu tenho uma tia que é a irmã dela. É uma tia tem quase a mesma idade que ela. Ela tem 12 filhos, lá no Piauí, lá em Parnaíba. Ela não mora na cidade, mora em Parnaíba, mora num lugar pequeno, recuado, onde as pessoas chamam de interior. Ela tem 12 filhos. E ela diz para todo mundo, e todo mundo sabe, que ela nunca bateu em nenhum dos filhos dela. Ela fala para quem quiser ouvir, inclusive a filha dela, caçula, é casada com meu irmão caçula, que mora aqui no Rio de Janeiro. E ela fala que ela e o marido dela, o meu tio, nunca bateu nos filhos. Ela e o marido dela nunca bateu nos filhos dela.
Ela disse que a mãe dela nunca bateu nela, o pai dela nunca bateu nela, ela nunca bateu nos filhos dela. E ela é uma família católica, não são evangélicos. E aquela família é uma família tipo invejada por todo mundo naquele lugar. É uma família que tem um exemplo de uma família bonita em todo aquele lugar, em toda aquela redondeza, em todo aquele interior, que são poucas, que é um povoado pequeno, mas todo mundo conhece aquela família como uma família muito unida. Os irmãos, a minha tia e o marido dela são muito unidos, e aqueles filhos dela, aqueles 12 filhos, são muito unidos, é uma família muito unida. Uma família que dá muito bom exemplo naquele lugar, como família, como amigos, é uma família bonita que tem bom exemplo. E as outras irmãs da minha mãe também. Lá também tem, lá perto, no outro povoado próximo, tem a irmã caçula da minha mãe. Que ela também fala que ela nunca bateu no... Ela tem 2 filhos. A irmã caçula tem dois filhos. E ela diz que ela diz pra mim, diz pra quem quer ouvir, diz pra minha mãe, que ela nunca bateu nos filhos dela. E ela disse que nunca vai bater nos filhos dela, porque a mãe dela e o pai dela nunca bateu nela e nunca bateu nos irmãos dela. Ela fala, eu não sei os mais velhos, mas os mais novos que eu lembro, a minha mãe nunca bateu em mim, nunca bateu nos meus irmãos. Meu pai nunca nos bateu, eu não vou bater nos meus filhos. E eu vivi buscando, eu queria entender, eu queria saber por que a minha mãe fazia aquilo comigo. Eu tenho a esposa do meu tio, que é a irmã do meu pai. Ela fala que batia nos filhos dela, duas chineladas na bunda dos filhos dela. Ela batia com cinto, batia nas costinhas na bunda, dava um cintado na bunda, entendeu? Dos filhos. Mas eu nunca vi alguém fazer com o filho, nunca vi alguém fazer com uma criança o que a minha mãe fazia comigo. E as lembranças eram muito duras. E cada tempo que se passava, mais forte. Cada tempo que se passava, mais dura. As lembranças me corroíam por dentro 24 horas. Eu sentava na escola, na sala de aula, lembrando. Eu saía para trabalhar, eu estava lembrando. Eu dormia lembrando, acordava lembrando 24 horas. Me atormentava. Irmãos, é muito ruim. Só quem já sentiu sabe o quanto é ruim. Só quem já passou por algum trauma de infância sabe o quanto é duro. Só quem já passou por alguma lembrança infeliz da infância, de criança, sabe o quanto isso acaba, isso destrói a felicidade, a alegria, a paz. Isso não deixa você viver nem um segundo da sua vida. Porque é como se fosse uma televisãozinha ali na frente da sua cara que você é obrigado a ver. É como se fosse uma caixinha sonora colada no seu ouvido que você é obrigado a ouvir. Parece que não tem jeito. Aleluia, glória ao Senhor, Jesus Cristo. Glória ao Senhor, Deus Altíssimo. Eu tenho marcas no meu corpo de infância. A minha mãe batia com chicote de couro, aquele chicote pesado de couro que meu pai usava para fazer medo do cavalo que ele montava. Aleluia. Meu pai, eu nasci, quando eu me entendi no mundo, eu encontrei meu pai fazendeiro. Meu pai é filho de português. O meu avô, pai do meu pai, tinha muitas terras, muitas, imensas terras. E o meu pai ele sempre foi fazendeiro, dono de sítio, tinha fazenda. Até hoje, né? Só acabou com a criação de gado, mas ele continua com fazenda até hoje. Glória ao Senhor. Então, o lugar que a gente morava era um espaço enorme. Era um terreno muito grande. Era para chegar na casa do meu tio, ali só moravam os parentes, só morava meu pai, a gente, e a outra família mais à frente era o irmão do meu pai, e da outra família mais à frente era outro irmão do meu pai. Do outro lado tinha a filha da mulher do meu avô, que foram criadas juntos também como irmãs também. E ali só tinha família. E até chegar na casa do meu tio, na casa mais próxima, tinha barulho de vaca, de galinha, de cabrito.
E de tudo que tem som. De todos os animais que tem som, você pode imaginar. Eu tinha muito barulho. Então, era difícil de alguém ouvir. Hoje em dia, quando eu tinha 12 anos, meus pais se mudaram daquele lugar e foram morar em Parnaíba, no centro, praticamente quase no centro da cidade. Eu tinha 12 anos quando meus pais se mudaram e foram morar quase no centro da cidade, onde moram até hoje. Mas naquela época, se alguém pudesse fazer barulho, de uma criança gritar ou alguém gritar, ninguém escutava. Glória ao Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Antes de eu nascer, meus irmãos mais velhos ainda encontraram o tempo em que meu pai era sócio de uma fábrica de café, lá em Parnaíba, no Piauí. Aleluia, glória ao Senhor. Eu já encontrei ele no tempo atual de ir trabalhando com fazenda. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória ao Senhor. E eu tinha muito desgosto na minha alma. Eu tinha um peso muito grande, muito forte. Que só Deus podia tirar isso de mim. Só Jesus Cristo podia tirar isso de mim. Eu não tinha uma lembrança boa. Eu não tinha uma lembrança da minha realidade de infância, de um bom momento, de um momento bom com a minha mãe. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Mas eu venci. Jesus Cristo me ensinou a lutar. Jesus Cristo me ensinou em 2017. Nós estamos em 2017. Então, em 2000 eu encontrei no Evangelho. Em 2000 eu encontrei Jesus Cristo. E Deus me deu graça, me ensinou, me fortaleceu para me vencer. Quando eu me converti, eu perdi toda a minha família. Eu gostava muito dos meus irmãos, era muito apegada com meus irmãos e muito apegada com meus sobrinhos. Eu amava muito meus sobrinhos. Meus irmãos é uma família, eu tinha muito desgosto porque a minha família era uma família diferente de todas as famílias que eu via na minha vida. Minha família era diferente de todas as famílias que existia no mundo, assim. Eu via, assim, tudo nas outras famílias era diferente. A minha família briga muito, meus irmãos brigam muito uns com os outros. A briga dos meus irmãos comigo é diferente da briga deles entre eles. Porque eles sempre fizeram tudo o que eles queriam à vontade. E eu não falava nada, não reclamava, não dizia nada. Eu sempre fui uma pessoa que aguentei as coisas em silêncio. Mesmo quando era criança. Então, eu chegava eu já tive alguns momentos da minha vida que eu trabalhava o mês inteiro. Quando eu chegava, eu colocava um envelope lacrado com o salário inteiro em cima da estante, em cima do rack, e ia tomar banho. Quando eu chegava, eu não tinha nem um centavo, não tinha nem nada, eu nem via o meu salário. Eu pegava a máquina fotográfica, colocava ali, daqui a pouco já tinha desaparecido. Eu também não fazia nada. Sempre foi assim. Mas os meus irmãos entre eles não é assim que funciona, não. Tem 2 que moram aqui no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, e os vizinhos sabem como é que é. Os vizinhos sabem como é que funciona. Aleluia. O terror. Aleluia, glória ao Senhor Jesus Cristo. Eles se batem, se ferem, quebram as pernas, o braço, a cabeça, um dos outros. Depois vão para o hospital,
saem do hospital, vão para a delegacia, dão parte um dos outros. Eles nunca deram parte de mim, nunca dei parte deles, mas eles dão parte dele. Eles se ferem, quebram as pernas, os braços, a cabeça, um dos outros, vão para a delegacia, depois vão para o hospital, depois vão para a delegacia, dá parte, assinam um termo de bom viver. E eu tinha muito desgosto, porque eu nunca vi isso na minha parentela, nos meus parentes, entre os parentes. Eu nunca vi isso na minha família, das minhas amigas. O meu pai, é costume, todo vizinho já sabe disso, não é surpresa, ninguém se surpreende. É de costume as pessoas verem o meu pai saindo de dentro de casa, ver o meu pai saindo de dentro de casa, correndo atrás de um dos meus irmãos, com a faca na mão para matar, dos meus sobrinhos. Os que moravam lá em casa, né? Só três sobrinhos foram nascidos e criados na minha casa. Os outros foram criados na casa dos pais deles. Os 3 filhos da minha irmã mais velha foram nascidos e criados na casa dos meus pais, junto com a gente, né? Os outros foram criados com os pais deles. Glória ao Senhor Jesus Cristo. E é de costume, as pessoas veem o meu pai saindo com a faca na mão, correndo atrás dos meus irmãos, das minhas irmãs para matar. Os vizinhos chamavam a polícia. Meu pai falava palavras duras, palavras pesadas, irmão, duro de ouvir e duro de você até conseguir imaginar as palavras que meu pai falava que fazia com meus irmãos. Comigo também. Isso era quase todos os dias. Quase todos os dias. Tinha semana que era a semana toda. Tinha semana que dava uma aliviada. Mas sempre isso acontecia. E isso eu só via na rua, só tinha minha família que era assim. Entre a parentela só tinha meus pais que era assim. E eu senti um desgosto muito grande. Eu gostaria muito que o meu pai fosse igual aos meus tios, igual que a minha mãe fosse igual às minhas tias. Eu gostaria muito que a minha família fosse igual à família de todo mundo. Por que os nossos parentes eram tão diferentes? Porque a gente era tão diferente, a nossa família era tão diferente, nossos parentes eram tão diferentes dos vizinhos, era tão diferente das pessoas, das minhas colegas, dos pais das minhas colegas. Eu tinha um desgosto muito grande de tudo isso. E eu queria mudar isso. Se bem que eu acho que tenho certeza que Jesus Cristo mudou muita coisa. Embora eles não tenham aceitado Jesus Cristo como Salvador da vida deles, eu fui nascida e criada na Umbanda, lá no Parnaíba, no Piauí. Foi o único lugar que a gente nascia. Eu anoitecia às 7 horas da noite e amanhecia lá dentro da Umbanda. Dormia pelo chão até o dia amanhecer, quando eu era criança. E isso aconteceu a minha infância inteira. Foi o único lugar que eu conheci quando eu era criança. Foi o único lugar que meus pais, minha mãe me levou. Nunca é tarde. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde para buscar um pouquinho de paz. A última vez que eu estive no Piauí, em 2013, estamos em 2017. Agora eu já escuto as minhas tias, meus parentes, dizer que tudo isso que acontecia antigamente acabou. De 2013 até hoje. Esses episódios que você acabou de ouvir, do meu pai saindo com faca na mão para correr a matar os filhos, agredindo os outros. O que eu estou sabendo, que eu moro aqui no Rio de Janeiro. O que eu sei é que acabou. Eu fiquei de 2009 a 2013 lá no Piauí. Toda sexta-feira eu ungia todas as portas, todas as janelas, todos os cômodos da casa. Toda sexta-feira eu ungia. Ou qualquer outro dia, mais uma vez por semana eu fazia isso. Ungia todos os cômodos da casa, todas as janelas, todas as portas. Ungia o chão, ungia a casa inteira. Oração, jejum. Desde da calçada da rua até a última saída e entrada do quintal. E Jesus Cristo ouviu e não jogou fora, não caiu por terra. Ele recebeu e agiu.
Ele agiu a respeito de tudo que eu pedi. Aleluia, glória ao Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Eu tinha lembranças muito fortes também dos meus irmãos. O que eles pensam? Só Deus. O que eles sentem? Só Jesus Cristo. Eu nunca falei para ninguém. Eu nunca falei do que eu sentia. Quando eu era do Candomblé, aqui no Rio de Janeiro eu me especializei em mãe de santo no Candomblé. Fiz cabeça no Candomblé. Mas eu nunca falei para minhas colegas. Eu nunca usei droga, mas eu bebia muita cerveja, bebia chopp, bebia, fumava cigarro. Só não usava droga. Eu não gostava. Não fazia, não era o meu tipo. Porque eu não sei. Mas eu não falava para ninguém o que eu sentia. As minhas melhores amigas de infância, eu não falava o que eu sentia. Lá no Piauí. E aqui no Rio de Janeiro, eu não falei para ninguém. Eu nunca falava para minhas amigas. Eu não dizia para minhas amigas o que eu sentia. Ninguém sabia o que eu sentia. Ninguém sabia dos traumas que eu sentia. Ninguém sabia do que eu dormia e acordava, sentindo o que eu passava. Eu não falava para ninguém. Mas eu tenho lembranças muito fortes a respeito dos meus irmãos. Eu tinha lembranças muito fortes. Eu lembro de algumas cenas muito fortes. Eu lembro do meu irmão caçula, o sexto irmão. Eu lembro que que um dia a gente vinha da igreja e ele ganhou um cachorrinho de um colega. Um amigo dele deu um cachorrinho para ele. Ele era louco pro cachorro, é até hoje. Meu irmão caçula era louco pro cachorro quando eu era criança e eu pro passarinho. Eu só deixei de ter passarinho, uma gaiola de passarinho, quando eu vim embora pro Rio de Janeiro. Eu tinha passarinho, eu era louca, apaixonada por passarinho. E o meu irmão caçula pro cachorro. E eu tava vindo, eu e ele, e o outro meu irmão que era antes de mim, que era louco pro futebol, o que era antes de mim. A gente estava vindo da escola e ele estava pagando uma promessa. O meu irmão caçula estava pagando uma promessa, ele andava de... Não sei se você já viu aquele roupão marrom, que é de... Lá no Nordeste, eles dizem que é pagando a promessa para Francisco da Chaga. Aquele lá do Ceará, do Canidé. Ele estava pagando uma promessa. Ele estava passando, se eu não me falha a memória, 6 meses com aquele roupão, com aquele vestido daqui até os pés, aquele cordão branco amarrado na cintura, que era pagando a promessa que a minha mãe tinha feito por ele. E quando a gente estava vindo da escola, o sol estava muito quente. E ele colocou o cachorrinho debaixo do braço e falou: meu cachorrinho vai morrer porque o sol está muito quente. E ele vem escondendo debaixo do braço, vem colocando assim debaixo do peito para o cachorrinho não morrer por causa do sol. E eu falei para ele: tira esse negócio aí e embrulha ele. Tira esse vestido aí que você está usando e embrulha com o seu cachorrinho, senão ele vai morrer ele mesmo. Você tem que embrulhar ele com esse tira esse vestido que você está usando e coloca em cima dele, senão ele vai morrer. E ele tirou o vestido, ele usava um shortinho por baixo, ele tinha, se não me falha a memória, só uns 7, 8 anos. E ele estava tipo um shortinho por baixo, ele tirou o vestido e embrulhou o cachorrinho. E quando ele tirou o vestido para embrulhar o cachorro, que eu fiquei do lado das costas dele, fiquei atrás dele, eu vi as marcas. Ele estava muito marcado, daqui do ombro até o joelho, lá embaixo, até a altura do joelho.
muito marcado, mas muito marcado, preto, todo marcado, das marcas do chicote, de corda. Minha mãe batia na gente de corda de manilha. Lá em casa tinha corda para tudo quanto é lado, que lá em casa era uma fazenda. Meu pai usava para amarrar as vacas, entendeu? Usava para amarrar as vacas, usava para amarrar bezerro, para amarrar cabra, amarrar bode, amarrar ovelha, amarrar porco. Tinha tudo quanto era cano lá em casa, tinha corda pendurada. Corda e chicote. E ela batia na gente de aquelas cordas, não cortava, porque ela batia na gente de roupa. Se fosse na pele nua, cortava, porque é tipo quase nalho, né? Mas como ela batia de roupa, algumas partes ficavam feridas. Eu tenho marcas no meu corpo até hoje. Eu tenho uma marca aqui na minha sobrancelha, aqui do lado, não sei se dá pra ver. Aqui do lado. E tenho umas marcas nas minhas pernas. Eu tenho marcas nas minhas pernas de corda de manilha, marca de chicote, que ele batia várias vezes na pele nua, na pele pura, e cortava, feria. Muitas vezes minha mãe parava de me bater, eu estava toda ensanguentada. Tenho marcas até hoje aqui nas minhas pernas, eu não sei se dá para ver. Eu acho que não, né? Mas tem marcas aqui da minha infância. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor. E quando eu olhei para ele, para as costas dele, estava muito marcada as pernas. E eu comecei a chorar. Eu chorava muito. Quando eu era criança, eu chorava muito. Eu não sei explicar porquê, mas eu sou uma pessoa muito chorona. Eu choro, hoje em dia eu choro qualquer coisa. Se alguma coisa me comover, se alguma coisa me emocionar, eu choro. Se alguma coisa me apertar, eu choro. Eu choro em casa sozinha, eu choro em casa quando eu no monte, quando eu vou para os montes com os amigos, por alguma razão, eu começo a chorar. E nas minhas viagens, quando eu vou no carro, a gente começa a louvar, começa a falar em língua, na ida, na volta, mais na volta, né? Porque na ida eu estou indo ligado, quando eu vou pregar, eu estou indo ligado, eu estou indo, entendeu? Até evito até de conversar, de falar, eu vou meditando, ligada. Mas quando a gente vem às vezes comendo alguma coisa, às vezes vem louvando, vem brincando, e daqui a pouco eu começo a chorar. E se alguma coisa me emociona, eu começo a chorar. Eu mesmo começo a louvar, falar em língua, daqui a pouco eu estou chorando muito. E quando eu era criança, eu chorava muito. Quando eu era criança, eu não era louvando porque eu não conhecia o Evangelho, não conhecia louvor. A gente só conhecia quando era criança, eu conhecia a Umbanda. E eu chorava muito, eu era muito chorona. Todos os meus irmãos sabem disso, meus irmãos lembram disso até hoje. Quando eu era criança, eu chorava direto. Eu chorava, dormia chorando, acordava chorando. Eu chorava muito. Então não era novidade. Quando eu vi meus dois irmãos me viram chorando, não era novidade. Ele nem ligava, olhava para trás, olhava para minha cara e continuava andando. E não era novidade me ver chorando. Aleluia. E essa cena foi muito dura. Eu fui crescendo, a minha vida foi passando. E essa foi uma das cenas que eu não consegui esquecer. Essa foi uma das cenas que eu lembrava o tempo todo. Eu vi uma outra cena do meu irmão que era antes de mim, que as cenas mais tristes da minha vida foi as que eu vi a minha mãe fazer com o meu irmão que é antes de mim. Meu irmão que é quase 2 anos mais velho do que eu. Ele nasceu antes de mim. As cenas que eu vi a minha mãe fazendo com ele foi as mais tristes, as mais duras, eu acho que até mais pesadas do que as que eu vi ela fazer comigo mesmo. Porque me doía, parece que doía mais do que quando era comigo. Aleluia, glória ao Senhor. Uma vez eu vi ela bater, eu vi ela pegando nele para bater à noite. E ela, quando ela começava a bater na gente, ela ficava horas batendo. Pegava com uma mão e batia com a outra, com a corda, com o chicote. Ela ficava muito tempo, ficava horas batendo. Ela só parava quando a gente não falava mais, e não falava mais, não caminhava mais, já não ficava mais de pé. Ficava sem fala, sem andar, ficava já quase morto, já sem se mover. E ela continuava batendo. Depois foi assim que ela bateu, que eu vi ela batendo uma vez no meu irmão, o que é mais velho do que eu. E depois eu fui lá ver, eu pensei que ela tinha terminado até, já tinha muito tempo.
E eu pensei que já tinha acabado, já tinha terminado. E quando eu voltei para dentro do quarto, ela ainda estava batendo nele ainda. Ele estava no chão, já sem falar, sem se mover, sem se movimentar, sem se mexer. E ela todo preto, todo marcado já, e nem se mexia mais. E ela continuava batendo. Aí eu saí, fiquei lá fora, saí para a rua e fiquei chorando, lá no meio da rua. No meio da rua não, no meio do espaço, né? Que lá tinha um lugar, lá na frente da nossa casa, lá na rua. Era um espaço grande, com aquela areinha branca. Aquela areinha branca parecia areia de praia. Era na frente da nossa casa, era um espaço muito grande, aquela areinha branca, onde a gente brincava, onde a gente podia ficar à vontade, porque não tinha trânsito de carro, passava o carro para lá e para cá, mas não tinha trânsito, né? Aleluia. Glória aos seus autistas, podia ficar à vontade. Então eu fiquei lá fora, saí andando, fiquei lá fora. Eu tinha, acho que 9 anos, e ele 10 anos, mais ou menos, eu 8 anos, por aí. E depois eu vi ela, com muito tempo, que eu estava lá fora chorando, olhando para o céu, eu vi ela saindo de dentro do quarto, saindo arrastando ele assim pelo braço, e trouxe até lá fora, lá onde eu estava, e colocou ele assim no chão, jogou no chão. E do jeito que ela colocou ele no chão, ele ficou, não se mexia, não chorava, não gemia, e as costas, alguns lugares, algumas partes do corpo dele saindo sangue. E depois de algumas horas ele levantou e saiu, ficou em pé, encostado na parede, com a cabeça assim, botou o braço assim na testa e ficou encostado na parede. Glória ao Senhor Jesus Cristo. E aquela cena foi a mais dura, porque ela não conseguia. Eu sentava essa cena. Eu sentava na escola, no banco da escola, eu lembrando. Essa cena, eu tomava café lembrando. Eu almoçava lembrando. Eu dormia e acordava lembrando. Essa cena eu não consegui esquecer nem um minuto. Essa cena era a que mais me perturbou a minha vida toda. Essa cena foi a mais forte, a mais dura. Foi muito dura e muito difícil. A outra minha irmã mais nova, a outra minha irmã do meio, mais velha do que esse meu irmão. Uma vez eu vi ela batendo nela, também uma surra parecida com essa. E depois ela ficou no chão sem se mexer. Tá vendo? Ela era branquinha. Ela é branquinha, branca. Branquinha de olhos claros. Então, quando eu olhava para ela assim, depois que a mãe terminou de bater nela, ela parecia que estava morta. E a minha mãe foi na casa da minha tia, que mora vizinha até hoje, a vizinha que a vida inteira morou mais próximo da gente. Que é o irmão do meu pai. A gente chama ela de tio, do tio. O irmão do meu pai e a mulher, a esposa dele, também de tia. Que foi uma das pessoas que sofreram muito por mim. Aqui no Rio de Janeiro, quando eu vim embora para cá em 2013, até hoje, ela me ligava, eu ligava para ela chorava de lá e eu chorava daqui. Por ela morar mais perto, saber de tudo que estava acontecendo, ela já é uma mulher de idade. E eu não queria falar tanta coisa, que ela soubesse tanta coisa, para não machucar. Mas o que ela sabe é o que ela viu, o que ela ouviu. E nos últimos tempos, né? Agora nos últimos anos, 2009 a 2013. É ela que liga de vez em quando, toda semana, quase toda semana eu ligo para ela. Às vezes ela liga para mim. Quando eu não ligo, ela fica preocupada. As pessoas que moraram mais perto da gente quando a gente era criança, é natural se apegar mais com as pessoas que a gente tem mais afinidade, que a gente costuma ver com mais frequência. E depois que a minha mãe bateu na minha irmã, minha mãe foi na casa dela e chamou ela para fazer o velório. Ela foi lá até lá na casa dela. A minha tia conta rindo isso hoje em dia. A minha tia conta isso, a minha irmã também conta isso. Ela conta rindo.
A minha mãe foi lá falar com ela para fazer que a minha irmã tinha morrido, que ela tinha batido na minha irmã e a minha irmã estava morta. E quando a minha tia chegou, levantaram ela, colocaram ela de pé e colocaram ela sentada numa cadeira e viram que ela estava se respirando, que ela estava viva. E eu acho que os meus irmãos lembram de tudo isso que eu lembro. Eles lembram disso. Eles são prova disso. Porque em 2014, essa minha irmã, ela foi embora daqui do Rio de Janeiro de volta para o Piauí. Porque em 2006, ela acabou com o casamento dela lá no Piauí. Separou do casamento dela de quase mais de 15 anos. E veio embora para cá para o Rio de Janeiro. Comprou uma casa para ela aqui no Rio de Janeiro, ali no Recreio dos Bandeirantes. De 2006 a 2014. Em 2014 ela vendeu a casa dela ali no Recreio e voltou de embora, volta para o Piauí. E antes dela ir embora, tem um shopping novo. Ela morava próximo ali da Avenida das Américas, próximo do mercado, próximo com aquela concessionária Recreio Veículo. Ela morava próximo do shopping novo, o América Shopping, que é na Avenida das Américas. Aquele shopping era novo, novidade, né? Em 2014. E eu fui dar uma volta no shopping, né? Eu ainda não tinha entrado no shopping. Até que eu tinha acabado de chegar do Piauí, né? De volta aqui no Rio de Janeiro. Então eu fui dar uma volta no shopping, que era próximo da casa dela, no América. E encontrei ela lá dentro do shopping. E ela falou pra mim, a minha irmã falou pra mim, Aldeni, tudo bem? Falei, tudo bem. Ela falou, eu vendi minha casa e estou indo embora de novo pro Piauí. E acabou a conversa, eu fiquei em silêncio, fiquei calado. A gente não estava conversando, estava em silêncio, ali calada. E ela falou, Aldeni, não é só você que sofreu quando era criança. Eu também, todos nós sofremos muito. A minha mãe e o meu pai, o nosso pai e a nossa mãe são muito ruins. O nosso pai e a nossa mãe são muito perversos. Ela falou isso olhando nos meus olhos assim. Ela falou isso para mim, dentro do shopping, olhando para mim. Ela falou, Aldeni, nenhum tem pai nesse mundo e mãe nesse mundo igual ao nosso pai, igual a nossa mãe. Não foi só você que sofreu. Eu também, nossos outros irmãos, nossos outros 4 irmãos sofreram muito nas mãos do nosso pai e nossa mãe. Eles não têm coração, eles não têm sentimento, são muito perversos. Lembra de tu não lembra porque tu era muito criança. Ela falou pra mim isso, falou que eu não lembrava. Ela falou que eu não lembrava de nada disso. Falou, tu não lembra, Aldeni, mas quando eu era criança, minha mãe me deu uma surra, que ela foi até a casa da minha tia, eu chamei a minha tia para fazer o velório porque eu estava morta, que eu tinha morrido. Ela tinha me batido até matar. A minha tia conta isso hoje em dia sorrindo. E quando começou a contar, aí eu peguei a conversa da boca dela e terminei de contar. Pra ela saber que eu lembrava. Ela falou, não, tu não lembra disso que tu era muito criança. Eu falei, lembro sim. Ela falou, não, foi a minha tia que falou pra tu, porque tu era muito criança. Tu era um bebê nessa época, tu não tem como tu lembrar. Eu falei, lembro sim. E eu continuei falando os detalhes pra ela saber que eu lembrava. E ela contou muita coisa. A minha irmã, do meio, ela contou muita coisa que eu lembrava, ela falou pra mim. Eu nunca tinha comentado, nunca comentei com ninguém. Mas ela comentou comigo muita coisa que eu lembrava. Eu lembro da minha irmã mais velha, a outra que é a primeira filha do casal, a minha irmã mais velha. Eu lembrava também de umas cenas muito duras. Eu também era muito criança, eu acho que eu tinha 2 anos, ela é a primeira filha, né? Ela é a mais velha da família. Eu lembrava de umas coisas que eu acho que eu tinha, acho que 1 ano, 2 anos. Eu lembro de coisas que só Deus para explicar como que eu lembro. E eu lembro da minha irmã mais velha, eu estava deitado no terraço da nossa casa, se balançando com o meu irmão caçulo, meu irmão pequenininho. Eu estava com ele no colo, se balançando, brincando com ele, deitado numa rede. E eu lembro da minha mãe, que a minha mãe chegou, parou a rede que ela estava se balançando, tirou o menino do colo dela e começou a bater com uma corda de manilha, batendo na cara dela.
Bateu muito na cara, bateu muito, ela deitada e fazia assim. Eu lembro, ela fazia assim com as mãos, ela batia muito na cara dela. Bateu tanto, no outro dia ela amanheceu com os peitos, a barriga, o rosto, entendeu? O pescoço, o ombro, a frente, essa parte dela da frente, do busto. Tudo marcado. Uma parte dos lábios dela cortado, o olho, o roxo. Da corda dela, das marcas da corda que ela bateu na cara dela. E eu ouvi em 2010, lá no Piauí, eu ouvi a minha irmã falando. Essa minha irmã mais velha, ela fala coisa muito dura com o meu pai e com a minha mãe. As palavras dela contra eles são muito duras, são palavras muito pesadas, palavras que não é normal o filho falar com o pai. E os vizinhos ouvem disso praticamente todos os dias. Os vizinhos ouviam isso, não é novidade. E eu ouvi a minha irmã falando que eu odiava meu pai e minha mãe. Falava, eu odeio aquela velha infeliz, eu odeio aquele velho infeliz. Eles não são gente, não são seres humanos, são dois. Começou a falar muita coisa. E falou, eu lembro, que eu tinha 13 aninhos, eu era mocinho, garotinho. Eu estava deitado numa rede e com meu irmão, com o caçulo, e ela chegou perto de mim, parou a rede que eu estava me balançando, tirou o meu irmão do meu colo e começou a me bater na minha cara. Bateu tudo na minha cara, eu quase fiquei cega, quase quebrava meus dentes, ela machucou tanto a minha cara, me bateu de corda de manilha, corda de nalha na minha cara, me deixou muito marcada. Então, naquele momento, ela falou de uma coisa que eu nasci e que me criei lembrando. E eu nunca comentei com eles, mas ela também lembra. Isso me prova que eles lembram das mesmas coisas que eu lembro. Isso me faz... Eu ouvi eles falando isso. Eu ouvi eles falando o que eu lembrava. Eu nunca comentei com eles nem com ninguém no mundo. Mas eu ouvi eles falando que era das coisas algumas coisas que eu lembrava, eu ouvi eles falando. Então isso é prova que eles também lembram. O meu irmão caçulo, que mora aqui no Rio de Janeiro, que é casado com a minha prima, com uma das minhas primas. A minha prima, que é filha de uma família de 12 irmãos, ela perguntou para ele se é verdade que a minha mãe batia muito nele. É verdade que minha mãe me batia muito e batia muito nele. E ele falou para ela que gosta da minha mãe porque a minha mãe é a mãe dele, mas a minha mãe não era gente não. Boa ela nunca foi. Ela falou essas palavras para a minha prima, porque a minha prima falou, eu não ouvi. Ele falou para ela e ela me falou, a mulher dele, que gostava da minha mãe porque ela é mãe dele, mas ela não é gente. E boa ela nunca foi. Como foi que eu consegui ser curada? Como que eu consegui esquecer tudo isso? Eu me converti, já tinha quase mais de 4 anos no Evangelho. Escute, eu já tinha mais de 4 anos no Evangelho, batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, já pregava nas igrejas, e eu continuava com essas lembranças. Eu continuava lembrando, eu continuava. Eu não conseguia, eu chegava em casa, entrava no meu quarto, ouvia louvor, lia a Bíblia. E as lembranças continuavam, cada dia mais forte. E eu comecei a perguntar ao Senhor, eu comecei a ir mais longe. Eu comecei a ir mais longe, procurar na Bíblia palavra que pudesse ir ao encontro desse trauma, dessa dor que eu sentia. E eu comecei a fazer campanha. Eu e Jesus Cristo. Desde o início da minha conversão, que eu subo muito monte. Com 1 ano e alguns meses no Evangelho, eu comecei a subir monte. Eu tinha quase 2 anos, quando o pastor me liberou para mim subir monte. Eu ia para os montes, subia muitos montes. E eu comecei a fazer propósito com o Senhor. Eu e Jesus Cristo, ninguém sabia. Eu peguei a latinha de azeite, levei para o monte, deixei lá no chão enterrado, consagrei, apresentei ao Senhor e falei a Deus que aquele azeite. E todo dia eu ia subir o monte, todos os dias eu subia o monte, todos os dias eu ia lá onde estava aquele negocinho e orava, consagrava e orava em cima com as mãos.
Passava horas e horas falando, chorando, conversando com o Senhor. Fiz um propósito. Eu não lembro de quantos dias, se foi 7 ou 21, eu não sei. Mas foi muitos dias. Mas foi um propósito de alguns dias que eu fiz com o Senhor. E terminado aquele propósito, eu tirei o azeite e levei para casa. Abri a latinha e comecei todos os dias. Fiz um propósito com o Senhor que eu ia fazer isso até o dia que Ele me curasse. Até o dia que Ele me tirasse do meu coração e da minha alma aquelas lembranças. Porque eu não aceitava por que Deus existe, por que Jesus Cristo é tudo que diz a palavra, por que Jesus Cristo, a palavra está escrito, e a gente louva, glorifica, exalta, falando que Jesus Cristo cura AIDS, cura câncer, faz tanta coisa, e não cura um trauma, não tira uma lembrança que um ser humano tem do passado, de uma infância infeliz, de uma lembrança, de uma recordação que não deixa o ser humano ficar em paz nem um segundo. Por que Deus não cura isso? Eu não aceitei isso, eu não aceitei isso, eu não consegui engolir a coisa dessa. Chegou esse momento. Chegou um momento em que eu falei, chega, basta. Jesus Cristo existe, se Ele cura AIDS, cura câncer, faz mortos ressuscitar, faz paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir, e não cura uma pessoa de um trauma, não cura uma lembrança infeliz. Eu comecei a falar com Deus assim. As minhas palavras foram assim. Eu acredito que minhas palavras com Deus foram duras, porque eu falei assim com Ele. Eu falava assim com Ele. Eu falava assim com o Senhor Jesus Cristo, de joelho, olhando para a Bíblia, e falava assim com Ele. Comecei a fazer um propósito com o Senhor todos os dias antes de dormir. Eu ungia a minha mente aqui, ungia, pegava azeite, ungia minhas mãos primeiro, ungia aqui a minha mente, ungia aqui do outro lado da minha cabeça, ungia aqui do ladinho da minha cabeça, ungia aqui debaixo do meu pescoço, e eu colocava no meio da minha cabeça, abria meu cabelo, e derramava azeite, colocava aqui em cima e ficava assim, segurando e falando com Deus. Eu falava com Deus, irmãos, 1 hora, 2 horas, 40 minutos no mínimo. Todos os dias eu fazia isso. E quando eu acordava, antes de dormir e quando eu acordava, ungia meu coração, pegava, colocava aqui na mão e abria aqui, colocava aqui dentro do meu coração. Encostava no meu coração e ficava conversando com Deus. Nessa conversa eu ficava 1 hora, quase 2 horas. Muitas vezes eu fiquei até mais de 2, quase 3 horas de joelho, orando, conversando com o Senhor. Todos os dias antes de dormir, quando eu acordava, louvando a harpa cristã, fiz um propósito de louvores de sangue. Eu escolhi louvores que falam de sangue de Jesus Cristo. Ninguém me falou isso não, irmão. Veio na minha cabeça, veio no meu coração. Ninguém mandou fazer isso não. Veio no meu coração, veio na minha cabeça, veio esse desejo. E eu abri a harpa cristã, procurei 3 louvores da harpa cristã que fala de sangue. Pelo sangue, só me dedinho do Senhor. 192, 282, 29. Tem mais. Mas era esse que eu louvava. Tem outros que eu louvo, mas eu louvava muito esse. Era esse que eu louvava. Todos os dias eu louvava. Louvor de sangue da harpa cristã. Todos os dias me ungia e todos os dias cantava vários louvores. Cantava muito, cantava o do meu propósito, cantava os louvores do sangue. E louvava, ficava horas e horas louvando, louvor que vinha na minha cabeça, louvando ao Senhor. Dobrava o joelho e apresentava o meu propósito, apresentava a minha campanha e pedia ao Senhor a minha libertação da minha alma, daquilo que eu sentia. Foi assim que eu esqueci o meu passado. Foi assim que eu esqueci Foi assim que eu esqueci o que eu vi. Foi assim que eu esqueci tudo que eu ouvi. Foi assim que eu esqueci tudo que eu passei na minha infância. Tudo isso acabou com 12 anos. Quando a minha mãe mesmo, a minha madrinha, nós passamos na casa dela, ela
conversei poucos minutos e eu ouvi aquela conversa. E depois daquela conversa da minha mãe com a minha madrinha, chegamos em casa, minha mãe falou: amanhã você vai para a casa da sua madrinha, você vai morar lá com ela. Com 12 anos eu fui para a casa da minha madrinha. E foi lá onde acabou esse sofrimento todo. Foi a partir daquele dia que eu fui para a casa da minha madrinha. Acabou todo esse sofrimento. Ela gostava muito de mim, eu gosto muito da minha madrinha. Ela mora lá em Parnaíba, no Piauí, mora perto da minha casa. Hoje em dia ela mora no mesmo bairro, mas antigamente, nessa época, eu morava em outro bairro distante. Em Parnaíba, mas em outro bairro distante. Mas eu gostava muito dela, gosto muito da minha madrinha, gostava do meu padrinho, dos filhos dela. Tem coisa que é tão absurda que não dá pra você acreditar. Tem coisa que é tão absurda que se você ver, se você ouvir, o máximo que você consegue ignorar. Tem coisa que é muito absurda para você acreditar. Realidades muito dura para você acreditar. Realidades muito dura para você engolir, para você aceitar. Eu confesso que a realidade do que eu vivi, do que eu vi na minha família, entre os meus pais, a realidade que eu vi na minha família, entre meus irmãos, a minha infância, foi tão dura que nem eu consigo acreditar. Eu não consigo aceitar, não consigo acreditar, por mais que às vezes eu tente. A minha mãe tinha muitos ciúmes do meu pai. Ciúmes. Quando eu era criança, a minha mãe tinha muitos ciúmes do meu pai comigo. E mesmo depois que eu cresci, a minha mãe tinha muitos ciúmes do meu pai comigo. Mesmo depois que eu cresci, que eu passei da adolescência, a minha mãe tinha ciúmes do meu pai comigo a ponto de eu fazer uma comida. Meu pai gostava da comida que eu fazia. E a partir daquele dia, na hora quando ela saía de casa, que ela estava com ele, quando ela chegava em casa, ela ia direto no fogão. Se era eu que tinha feito a comida, ela jogava a comida no lixo. Quando meu pai perguntava, ela falava que estava podre, que estava ruim. Que era comida que eu tinha colocado tirada da geladeira. Ela não deixava meu pai comer a comida que eu fazia com ciúme, porque meu pai gostava da comida que eu fazia. Ela falava coisa absurda comigo. Pra mim ouvir. Eu não falava pra ninguém porque eu não tinha coragem de falar pra ninguém. A minha mãe tinha muitos ciúmes do meu pai comigo. Ela tem ciúmes dele com todo mundo, com os vizinhos, com as crianças. E comigo ela tinha quando criança. E depois que eu cresci, passei da adolescência, o ciúme dela aumentou. Do meu próprio pai comigo. Aqui no Rio de Janeiro tem uma tia, irmã dela. Tem uma irmã da minha mãe. Que ela odeia. Pelo menos é o que ela diz e é o que ela aparenta. Porque ela lembra. Irmã da minha mãe. Ela lembra e diz pra ela lá no Piauí, quando ela vai passear no Piauí, diz aqui pra quem quiser ouvir. A minha mãe também confirma isso. Ela bateu muito nela quando ela tinha 10 anos, com ciúme do meu pai, porque ela falava que ela estava dando confiança no meu pai. Ela tinha 10 anos, ela quase matou ela de bater, falando que ela estava dando confiança com meu pai e que meu pai era marido dela. Sem vergonha, ele tá vendo que ele é meu marido, tá vendo que ele se casou comigo, tá vendo que ele é meu marido, fica dando confiança. Meu marido, um dia que eu te pegar dando confiança, meu marido, eu vou te matar. E bateu muito nela com 10 anos. E hoje em dia ela mora aqui no Rio de Janeiro há muitos anos, né? Não sei quantos anos, mas tem muitos anos que ela mora aqui no Rio. Ela veio garotinha lá do Piauí. E ela odeia minha mãe. Inclusive, em 2013, ela ainda quis trazer isso, esse mal entendido, essa infeliz recordação, que eu acho que ela lembra, e quis se estranhar com ela lá dentro da minha casa. E não bateu na minha mãe porque eu entrei no meio, meu pai entrou no meio, ela queria bater na minha mãe, lembrando, falando, bebeu e estava falando a respeito do que ela tinha passado quando era criança. Com 10 anos.
Minha mãe, ela tem um ciúme doentio do meu pai. Meus irmãos, os ciúmes é uma desgraça. Uma pessoa ciumenta, ela está totalmente endemoniada. Uma pessoa ciumenta está totalmente possessa. Ciúmes é coisa de Satanás. Ciúmes destrói família. Ciúmes fecha a igreja. Ciúmes já matou muita gente inocente. Ciúmes já fez muita falsa acusação. Ciúmes faz muita gente ser, aleluia, duramente acusado, inocente. Ciúmes é a pior desgraça que você pode ter na sua vida. O pior inferno e a pior desgraça que você pode guardar no seu coração, na sua casa, na sua vida, é um demônio de ciúmes. O ciúmes, ele faz as pessoas enxergar o que não existe, faz ouvir o que ninguém falou, faz escutar barulho que ninguém fez. Ciúmes é uma coisa incontrolável. A pessoa ciumenta, ela está tão possessa que ela não consegue se controlar. Uma pessoa ciumenta, ela está tão possessa e tão endemoniada que ela não consegue se equilibrar. E não tem quem possa provar o contrário. Uma pessoa que está possessa de, aleluia, endemoniada com demônio de ciúmes, você pode falar o que você fizer para falar para ela que ela não acredita. Ela acha que ouviu, ela acha que ela viu. Na verdade ela não viu nada, mas ela disse que ouviu. E quando a pessoa está presa nas mãos de um demônio de ciúmes, já viu homens que ele não tem moral de homem, ele não tem moral de dono de casa, ele não tem moral de esposo, ele é praticamente um vira-lata daqueles que passam pela rua. Ele é menos do que isso. Muitos homens estão assim. E às vezes até na igreja. Homens que dizem de Deus, cheio de autoridade, todo valentão, na igreja para todo mundo. Mas se a mulher é mansinha, porque a pombogia, o demônio do ciúme que está na mulher dele, domina ele, cala ele, silencia ele, que é uma coisa ridícula. Eu sou solteira, mas eu não quero um palhaço desse. Eu sou solteira, eu, Aldani, ainda estou solteira. Eu vou casar em nome de Jesus Cristo, mas ainda sou solteira. Mas eu não quero um palhaço desse para mim. Eu quero um homem que tenha o respeito dele de homem, que se imponha como um homem, que tenha moral, aleluia, de homem, que se olhe no espelho e se enxergue, se valorize, que se dê o respeito como homem, não um palhaço, para me mandar nele, ordenar ele, falar para ele que ele vai ter que enxergar o que eu falar, vai ter que ouvir só o que eu disser, ele vai ter, para ser o meu escravo. Deus me livre, o sangue de Cristo tem poder. Meu pai é valente. Daqueles que eu, quando era criança, costumava ver ele ir na casa dos parentes, com um facão enorme, com um pedaço de pau, quebrar as casas dos outros, ameaçar de morte, fazer baderna dentro da casa alheia, dentro das casas, nas portas da casa, valente mesmo, até na casa do pai dele, eu ouvi ele fazer muitas vezes isso. Meu avô ia entrar lá e querer quebrar tudo com facão, com um pedaço de pau, com facão, querendo matar todo mundo, gritando, silenciando todo mundo. Ele se sentia o máximo. Com a minha mãe, se ela colocar uma jarra de suco de maracujá na mesa e falar que é suco de uva, se ela colocar uma jarra de água e disser que é café, que é uma cafeteira de café, é café, e ai de quem disser para ele que não é. Porque para ele só vale o que ela diz. Para ele é o que ela fala. É ela quem manda. Com toda a valentia dele e toda a autoridade que ele tem na rua e na vizinhança e para todo mundo, diante dela tudo isso acaba. Tudo isso já era. Eu quero que você, a partir de hoje, entenda que o Senhor, Deus dos céus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Jesus Cristo Nazareno, com o seu sangue derramado, ele pode apagar o trauma que você sentir. Jesus Cristo, com seu sangue derramado, ele pode acabar, anular, silenciar toda voz que houver na sua alma da infância, do seu passado feliz. Eu quero dizer para você que está ouvindo nesse momento, esse vídeo, esse DVD, que Jesus Cristo Nazareno, com o poder que ele venceu a morte, saindo da sepultura, ele tem poder para ir até a sua alma, para tirar de dentro do seu coração o desejo ou a lembrança que você tiver. Não importa qual é a lembrança ou qual é o desejo,
Eu fui lésbica. Em 2000 eu encontrei o Evangelho do Senhor. O Senhor, Deus, tirou de mim, do meu coração, da minha alma, o desejo por outra mulher. Porque eu tenho 17 anos no Evangelho. E Satanás não tem nenhuma prova contra mim. Eu nunca fui envolvida com nenhum escândalo. Eu nunca parei. Nunca voltei para trás. Sempre fui em frente. E não tinha ninguém para dar uma força, para me forçar a ir para a igreja, ou me forçar a ficar no Evangelho, ou para me dar uma forcinha. Não, eu perdi minha família e não tenho marido, e perdi toda a minha família. Não tinha ninguém para dar ao contrário. Só tinha alguém para me tirar, para tentar me fazer sair da igreja. Muita feitiçaria para me sair da igreja. Muita voz contrária para me parar com esse negócio de evangelho de igreja e voltar para o candomblé. Mas nada disso nunca conseguiu me parar. Eu sempre fui em frente. E deixa eu te falar uma coisinha, meus irmãos. Você não fazer e morrer de vontade de fazer, isso é coisa de Satanás purinho. E não tem libertação na sua vida, porque isso não existe. Quando você está liberto, quando Deus liberta uma pessoa, cura uma pessoa, tira do coração, da alma, o desejo, o vício que ele fazia, a pessoa sente nojo, não se sente mais tentado, não sente vontade, não se sente tentado para fazer. Você não precisa mais disso. Quando você não faz e morre de vontade de fazer, quando você não faz, mas vive numa depressão, vive, aleluia, numa tortura, 24 horas, qualquer coisa é uma tortura, poxa, eu não faço, mas que vontade de fazer, isso é uma mentira de Satanás, vai chegar uma hora, vai chegar um momento que Satanás vai passar um rasteiro, mas você não vai conseguir se segurar, porque ninguém consegue se segurar e ser forte diante de uma tentação. O que é que te tenta? Vai chegar uma hora que você não vai se conseguir, a tentação vai ser mais forte. O Senhor diz, resistir ao Satanás, resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus e ele fugirá de vós. Mas ele disse, fora da tentação. A tentação é pior que o Satanás. A tentação é aquilo que você gosta, que você quer, que você almeja, que você sente um desejo desenfreado para fazer. E nessa hora ninguém é forte, nessa hora ninguém aguenta. Não adianta, não sai do homossexualismo, sai do lesbianismo, mas quando eu vejo um homem, morro de sede, de vontade de ir com ele para algum lugar. Você não vai ficar muito tempo no Evangelho. Você não vai conseguir ficar de pé. Sabe por quê? Você não está curado. Você não está livre. Você não está liberto. Satanás está te enganando, está te enrolando. Quando você esquecer a aparência, se esquecer e deixar que você não precisa provar nada para ninguém, porque eu, Aldeni, sou simplesmente uma serva do Senhor Jesus Cristo, a menor que existe nessa faceta da terra. Eu nunca me preocupei com que alguém pudesse ver e provar nada para ninguém. Eu nunca fiz questão de provar nada para ninguém. Nunca fiz questão nenhuma de mostrar nada para ninguém. Nunca fiz questão nenhuma que você veja desde vez se é problema seu. O que você quer ou deixa de ser, Jesus Cristo, que ele quiser mostrar, ele mostra. Até onde ele quiser ir comigo, ele me leva e acabou. Eu não estou preocupado para você acreditar em mim ou não acreditar. Para você ver em mim uma aparência de crente ou não. Para você ver em mim uma aparência de santidade ou não. Isso é problema seu. Eu não quero isso. Eu quero isso de verdade. Eu quero ser, eu sempre quis de verdade, eu entre quatro paredes, eu dentro do meu quarto, eu, Jesus Cristo, no meu quarto. Eu, Jesus Cristo, eu sempre conversei com ele, fui a fundo, profundamente numa conversa. Porque eu queria ser liberta de verdade. Eu queria uma libertação de verdade. Eu queria fugir mesmo de verdade, tudo que eu vivi, ter uma vida nova. E eu não me sinto tentada por mulheres. Quando eu vi no lesbianismo, o mundo do lesbianismo, o homossexualismo, são pessoas muito bonitas. As mulheres lésbicas costumam ser lindas. E eu tinha muitas namoradas. Eu era lésbica e tinha muitas namoradas. Para ser sincero, eu tinha praticamente todas as mulheres que eu queria. Eu tinha. Hoje em dia pode passar a mulher que passar à minha frente. Eu não desejo. Eu não quero. Eu não preciso. Porque o encanto é uma coisa de Satanás e foi quebrado. Contra Jacó não há encantamento. É um encanto. É uma força de magia. É uma força no ar. É no desejo. É coisa da deusa. É coisa do encanto. Mas sobre mim não existe mais. Porque o Senhor me curou. Jesus Cristo me curou. Do lesbianismo eu fui livre.
Sou liberta. Eu não desejo, sinceramente eu não desejo. Eu sou solteira. Ainda. Eu preciso casar. Eu preciso ter uma vida sexual. Eu necessito disso. Mas não é uma mulher que eu desejo ter na minha cama, não. Eu quero que você saiba, meus irmãos, que se você quer pedir e ir à luta buscar, ninguém te impede de receber. Ninguém te impede. Se você quiser, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, se de todo o seu coração você mesmo desejar, não é alguém desejar por você, não é alguém querer por você. Se você mesmo, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, se você quiser, pedir e buscar na casa, nos pés do Senhor Jesus Cristo Nazareno, ninguém te impede de receber. Ninguém te impede do Senhor colocar nas suas mãos. Ninguém te impede do Senhor derramar diretamente no teu coração uma óleo, uma unção de graça, de libertação. Se você buscar a aparência, somente a aparência, isso é uma outra história. Se você quiser apenas aparecer, isso é uma outra coisa. Se você quiser apenas mostrar para as pessoas, isso é outra história. Resumindo, isso não vale nada. Vai ser o teu maior prejuízo da sua vida. Se você buscar Deus, aleluia, querendo aparecer, mostrar para as pessoas, provar para as pessoas, vai ser a maior derrota da sua vida. A sua maior vitória é você buscando estava dentro de você, provando para você mesmo. Dia por dia, provando para você. Dia por dia, querendo mostrando para Deus. E buscando nele certeza, buscando nele firmeza, buscando nele cada vez mais se firmar. E cada dia mais se provando diante dele, Senhor Deus, olha aqui, Senhor, mostrando para ele e buscando a cura para você. Se ele te firmar na rocha, ninguém te derruba. Se você mesmo colocar seus pés ou alguém colocar você vai desabar e não vai demorar. Aquele que Deus firma numa rocha, aquele que Deus levanta e coloca de pé, não há vento, não há vendaval, potestade, principado, Satanás, não há nada que derrube. Aquele colocado por homem, o mesmo que te levantou te derruba. O mesmo que te usou como objeto para te colocar de pé, ele mesmo vai te derrubar. Se você por sua conta própria tomar uma atitude, uma decisão, se você mesmo tomar a sua decisão de mostrar que é forte, você mesmo vai cair. Sozinha você se levantou e sozinha você vai cair. Se for Jesus Cristo, se prepare. E quem se levantar contra você, cai por terra. Que se opor contra o teu caminho é atropelado. Obrigado pela sua atenção. Grande beijo. Jesus Cristo te ama. Se precisar de mim, eu sou amiga. Eu sou irmã. Se precisar de ajuda, eis-me aqui. Se precisar de alguém que tenha o Espírito Santo em um momento difícil, você sabe onde me achar.